Boa noite, graça e paz. Estamos aqui para mais um momento de estudo da Bíblia, da Palavra de Deus, e nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. É uma alegria poder estar com vocês aqui nesta noite e vamos pedir a orientação de Deus, vamos orar, vamos falar com Deus para que aquilo que formos estudar hoje possa de alguma forma impactar a sua vida, impactar a minha vida e fazer transformações que precisam ser feitas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estudar a Tua Palavra e obrigado por cada pessoa que está conosco e pedimos, ó Pai, que aquilo que formos estudar seja direcionado pelo Teu Espírito Santo e que possa agir poderosamente na vida de cada um. Muito obrigado, nos abençoe nesse tempo aqui juntos. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos aqui no finalzinho do capítulo 4 de Mateus, né? E eu quero terminar o capítulo 4, mas já introduzir o capítulo 5, que nós vamos entrar no Sermão do Monte. Na última aula que nós estudamos sobre a tentação de Jesus no capítulo 4, né? E nós vimos aqui, só para dar uma ênfase nessa recapitulação, nós vimos que as tentações que estão narradas no capítulo 4 de Mateus não são as únicas que Jesus passou. Quando você lê o Evangelho de Lucas, também no capítulo 4, você percebe que Lucas está falando das tentações do último dia. Porque ele diz lá em Lucas 4, ele diz que tendo passado por todo tipo de tentação, então aqui agora chega no 40º dia e passa por aquelas que nós estudamos, certo? Quando ele teve fome, quando ele foi levado no alto do pináculo do templo e também quando ele foi levado no deserto, no alto da montanha, para ver todos os reinos. E nós percebemos que o grande objetivo de Satanás é que realmente Jesus estivesse debaixo da sua orientação. E Jesus sempre combateu com a palavra de Deus. E a gente pode dizer que é o que mesmo que acontece conosco nos dias, né? Satanás quer realmente, no final, que nós desacreditemos em Deus e possamos ouvir aquilo que Ele quer, né? E que nós possamos usar a Bíblia, a palavra de Deus, como fonte, como arma de combate a tudo aquilo que Satanás está dizendo e tentando fazer conosco. Certo? Muito bem. Lembra que a minha voz ainda não está muito boa, mas a gente vai em frente aqui. Bem, depois da tentação, que termina lá no versículo 10 e 11, eu queria ler os versículos finais do capítulo 4 de Mateus com vocês, e assim a gente termina o capítulo 4 de Mateus, tá bom? Versículos, deixa eu abrir aqui, capítulo 4 de Mateus, versículos 12 em diante. No versículo 11 é quando o diabo deixa Jesus, depois de tentá-lo, e os anjos vieram e o serviram, porque ele estava com fome. Então, lá, capítulo 4, versículos 12 até o 17, aqui, para caminhar para o final. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na sombra da morte raiou a luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Bem, nós vamos perceber aqui que Jesus faz uma alusão a uma profecia de Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2. E ele está falando da terra de Zebulon, terra de Naftali. Quando ele fala essas palavras aqui, ele está citando, se você já estudou ou se você não estudou, só para relembrar ou para informar pessoas, que quando Josué conquistou a terra prometida, então ele dividiu a terra nas tribos de Israel, nas 12 tribos de Israel. E quando ele fala terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, ele está falando da região da qual ficou Zebulon, Naftali,
porque Zebulon e Naftali são tribos de Israel. Então ele está falando disso. A terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, ou seja, ele está falando de um pedaço da terra até chegar ao mar. E isso é exatamente a Galileia dos dias de Jesus. Se você pegar as terras de Zebulon, terra de Naftali, e que ficou para essas tribos, você vai perceber que é a própria Galileia dos dias de Jesus. Então ele está falando ali. Por que que ele usa a expressão Galileia dos gentios, se é terra dos judeus ali? Só para informar os irmãos, né? Então, se você olhar para o mapa da Palestina nos dias de Jesus, e você olhar para a região da Galileia, que é antigas terras de Zebulon e Naftali, tem mais terras ali, tem outras terras também, a Aser também está ali. Se você olhar para essa região, você vai perceber o seguinte: no norte dela, você tem as terras gentílicas, né? Você vai ter lá as terras gentílicas, que já vai para a Síria, Fenícia, você vai para essas regiões, são gentílicas. Se você olhar para leste dessa região, tem o Mar da Galileia, e depois do Mar da Galileia tem a região de Decápolis. Decápolis era conhecida como as 10 cidades, Deca, né? Polis é cidade, Deca 10, as cidades as judaicas, porém, onde as práticas gentílicas eram muito fortes. Então, era lá. Se você olhar para o sul da região da Galileia, você vai ver uma região chamada Samaria. Samaria também foi uma região, se você lembrar aqui, quando o Reino do Norte foi conquistado, então a terra de Samaria foi uma terra onde os gentios vieram e se misturaram com os judeus. Então os judeus, nos dias de Jesus, não se davam com os samaritanos, porque era uma região mista de judeus e gentios. Então preste bem atenção: a norte, terra gentílica; leste, terras judaicas, porém com muitas práticas gentílicas ali, eram conhecidas como 10 cidades pagãs. E também o sul era Samaria, misturado com os gentios. Pastor, e o leste? O leste é o mar Mediterrâneo. Então a Galileia era envolto dela todas as manifestações gentílicas. Por isso que ele disse aqui, terra dos gentios, uma grande influência gentílica. Foi ali que Deus começa o seu ministério. Ele começa no lugar onde mais estava precisando. Se você vai para o sul, você tem Jerusalém, capital judaica, você tem a capital religiosa, o templo estava ali também. Então Jesus começou o seu ministério onde havia mais necessidade. E presta atenção nisso. Nós, como igreja do Senhor hoje, nós precisamos pensar nas regiões mais necessitadas também da pregação do Evangelho. Nós precisamos pensar nas pessoas que estão precisando, como Jesus começou aqui o seu ministério. Bem, ele começa a pregar o Evangelho, ele começa a pregar a mensagem, praticamente a mesma mensagem de João Batista: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Logo estava para se instaurar o reino dos céus, porém nós vamos perceber que o povo não vai aceitar, certo? Vamos lá, então olha os versos agora, 18 até o verso 21. Andando à beira-mar, à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu mais outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes, e Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, e o seguiram.
Preste atenção, aqui começa a chamada dos primeiros discípulos de Jesus, aqueles que iam segui-lo. E você percebe que eles o encontram no meio onde eles estavam vivendo, o encontro exatamente onde eles estavam fazendo as coisas do seu dia a dia, e eles eram pescadores, e Jesus disse: deixa ali o que você está fazendo e venham e sigam-me. E para uns ele disse: venham, eu vou os tornar pescadores de homens. Ou seja, Jesus mostra que para segui-lo você teria que deixar algumas coisas. Sempre isso acontece. Talvez você não vai deixar o seu emprego, talvez você não vai deixar os seus afazeres, mas você vai perceber que você vai ter que deixar muita coisa que são valores para a sua vida, para seguir Jesus. Para seguir Jesus precisa repensar a vida. Talvez coisas que são importantes para você, você vai perceber que para seguir Jesus você precisa deixar e seguir o Mestre. Isso é comigo e com você e com todos nós. Continuando aqui o texto, versículos agora 23 até o 25. Jesus foi para a Galileia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalhou por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos, paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindo da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Presta atenção, quando Jesus começa a seguir os seus discípulos, lá no texto que nós estamos lendo, a partir do versículo 18, aliás, a partir do versículo 12, você percebe que ele deixou a região de Nazaré e foi para Cafarnaum. Cafarnaum começa o seu ministério e ele fica ali por 18 meses. E ele chama os seus discípulos, logo que ele chama os seus discípulos, ele começa a pregar o evangelho do reino para todas as pessoas. E a Bíblia diz que várias pessoas das regiões, inclusive da Síria, lá de Jerusalém, Síria Norte, Jerusalém Sul, do outro lado do Jordão tem Decápolis também, certamente vieram as regiões que estavam do outro lado do Jordão. Jesus começa a pregar o evangelho, as pessoas vão até lá para ouvir. Por quê? Porque a sua fama começou a se espalhar. Que fama? Aquilo que ele estava fazendo, curando, expulsando demônios, fazendo todos os milagres, e as pessoas queriam ouvir, e queriam ouvir o que ele estava dizendo. Estava dizendo: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus começou a curar várias pessoas. Bem, nós paramos aqui nessa cena de Jesus curando, e agora Jesus vai fazer algo extraordinário. E eu queria aqui apenas ler o versículo 1 do capítulo 5 de Mateus, e depois fazer pontuar algumas coisas a respeito desse capítulo 5, 6, dos capítulos 5, 6 e 7 para os irmãos. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começa a ensiná-los. Bem, antes de eu entrar exatamente no Sermão do Monte, que é algo extraordinário que eu queria dizer para vocês, eu queria aqui pontuar para os irmãos que você vai lembrar que Jesus foi para Cafarnaum, começou a ensinar o evangelho do reino, arrependam-vos que está próximo ao reino dos céus. Começou a vir pessoas de vários lugares. Jesus começou a curar, a expulsar demônios, a ensinar. Estava ali muita gente ali. Se você percebeu a cena, Jesus sobe no monte. Que monte é esse? Tem várias possibilidades. Fala até do Monte Hermon. Tinha montes ali próximos, no sul da Galileia. Jesus estava ali naquele lugar, subiu no monte, talvez montes próximos ali do Mar da Galileia, porque o Mar da Galileia era uma depressão, subiu no monte e começou a ensinar. E os discípulos chegam perto dele e ele começa a ensinar os discípulos, mas certamente outras pessoas estavam ouvindo. O que
que Jesus queria com esses ensinamentos? Quais eram os objetivos de Jesus? Então eu queria pontuar algumas coisas importantes para os irmãos, para todos que estão me ouvindo, a respeito do ministério de Jesus, mas também a respeito do seu ensino. Primeiro, que você tem que pensar, se alguém quer seguir a Jesus e fizer a pergunta, como que eu vou segui-lo? O que eu vou fazer? O Sermão do Monte responde. Você quer saber o que Jesus quer da tua vida? O Sermão do Monte responde. Isso é muito importante para nós, para mim, para a sua vida. O Sermão do Monte é um esboço de princípios que servem e que caracterizam o reino messiânico de Cristo, mas também que caracterizam todas as pessoas que queiram seguir Jesus. Jesus foi rejeitado mais tarde pela nação de Israel, por uma parte da nação de Israel, mas ainda agora os cristãos, aqueles que querem seguir a Jesus, o Sermão do Monte mostra. Aqueles que declaram ser fiéis ao reino, ao rei. Então, o Sermão do Monte tem princípios espirituais para os quais aqueles que querem seguir devem seguir. Você vai perceber isso. Você pode perceber que aqui tem o ideal daquele que quer seguir a Jesus Cristo. Tem alguns erros que as pessoas fazem quando estudam, e não são poucos. Esse texto, Mateus capítulo 5, 6 e 7, algumas pessoas causam alguns erros, eu queria apenas citá-los. Eles aplicam as verdades a incrédulos, ou seja, a pessoas que não creram em Jesus como Salvador, quando esse texto está direcionado àqueles que creem em Jesus como seu Salvador. Aqueles que creem que Jesus é o Senhor e o Salvador da sua vida. Não se aplicam, não devem ser ensinados àqueles que não querem Jesus na vida. Outros, eles transformam os ensinos de Jesus aqui nos capítulos 5, 6 e 7 em leis cristãs, quando realmente é uma descrição do cidadão, da pessoa que se diz, eu sou de Jesus, eu quero pertencer ao reino de Cristo. Então, esses ensinos não são para pessoas que não queiram para pessoas que queiram criar leis. Não, esses capítulos são para as pessoas que são transformadas por Cristo e estão debaixo do controle do Espírito Santo. E outros também interpretam essa parte como algo só do futuro. Isso aqui é lá para quando Cristo estiver governando totalmente o mundo. Não, isso aqui é para hoje, é para os seus dias, para os meus dias, é para a sua vida, para a minha, é para a sua vida particular, para a minha vida particular, é para as nossas vidas. Você vai perceber que aplicando os princípios aqui expostos, nós vamos viver muito melhor. Com Deus, com prática com Deus. As pessoas vão perceber quem nós pertencemos. Quem nós pertencemos. Certo? Quais são os propósitos de Jesus a pronunciar esse sermão aqui nesta montanha? É declarar aos seus seguidores a verdadeira justiça que contrasta com a falsa justiça dos fariseus e dos escribas, saduceus, da liderança. Naquela época, alguns detinham a verdade, eles ensinavam como uma verdade absoluta. E Jesus aqui está ensinando algo que contrasta com aquela justiça. Você vai perceber que ele diz, se a sua justiça não exceder a justiça dos fariseus, esquece. Você não está no caminho correto.
Você precisa estar além da justiça dos fariseus. E você vai perceber dos fariseus. E você vai perceber que sempre ele está contrastando com a justiça dos fariseus. Então deixa eu dizer uma coisa. Se você não tiver com os olhos com um prisma de Deus, você vai perceber que vai ser difícil de você entender aquilo que ele quer dizer nesse sermão. Esse sermão, meu querido que está me ouvindo, ele tem princípios e padrões extremamente elevados. Não são simples, são difíceis. Porque são divinos e não humanos. Um outro propósito é descrever as leis, os princípios do reino dele, princípios que ele usa e usará e continuará usando. Usou nos dias que ele estava e continua usando nos dias de hoje e vai no futuro usar princípios que regem, que governam a vida dos verdadeiros discípulos, dos verdadeiros seguidores dele. Eu vou dizer, é impossível seguir a Jesus e viver contrário aos princípios que estão aqui. É impossível viver os princípios desse mundo e querer viver aquilo que está escrito aqui. É impossível. Esse texto realmente reflete a vida do verdadeiro seguidor de Jesus. Está pronto para ouvi-lo? Está pronto para entendê-lo? É difícil, mas necessário. Vamos começar aqui agora? Eu quero que você me ajude aqui a ler. E ele começa aqui com um texto que é chamado o texto das bem-aventuranças, as beatitudes, ou naquelas versões mais atuais, daquela pessoa que é verdadeiramente feliz. Por isso que ele diz, feliz, bem-aventurado, feliz, muito feliz, é aquela pessoa que vive desse jeito. Que felicidade é essa? Nada a ver com a felicidade desse mundo. Talvez aquilo que tem sido impresso na sua mente e coração é um tipo de felicidade que não tem nada a ver com a felicidade de Deus, que Deus quer para a tua vida. Talvez o ter as coisas, o possuir coisas, talvez o ter posições são aquilo que vão trazer felicidade na tua vida. Esquece. Não, felicidade verdadeira é aquele que entende os princípios e as características que estão impressas nesse texto. E ele começa aqui dando as características do cidadão do reino de Deus. Ó, presta atenção. Queria que você prestasse atenção. Vamos ler aqui o versículo 2 e 3. E ele começou a ensinar-os dizendo, bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Presta atenção, ele já começa a mostrar que é totalmente diferente daquilo que aquelas pessoas ensinavam na época e também hoje ensinam. As pessoas dizem que a riqueza nesse mundo é um sinal de bênção divina. Não, não é. Isso é o que os fariseus ensinavam. Os fariseus ensinavam que quando a pessoa tinha muito, ele era abençoado por Deus. Não, não é isso. Ele já diz aqui, pobres de espírito. Tem uma outra versão que fala humildes, que é a mesma coisa. Completa ausência de orgulho. Completa ausência de autodependência, depender de si mesmo. É entender que nada somos perante Deus. É não confiar em nossas capacidades naturais. Nada, nem família. Ah, minha família, olha quem ela é, que ela tem. Posição social, não. Quem você é? Raça, nada disso. Tudo aquilo que era importante para os fariseus e que é importante para muita gente hoje. Bem-aventurado aqueles que são pessoas que têm total ausência de orgulho, que dependam totalmente do Senhor. Então deixa eu dizer uma coisa.
Isso aqui foi colocado em primeiro porque tem que ser primeiro. Não existe relacionamento com Deus quando há orgulho. Não existe relacionamento com Deus quando você acha que você consegue, que você pode, que você tem capacidade. Olha, quando você tenta encontrar méritos pessoais. Se você quiser relacionar com Deus, o primeiro passo do relacionamento com Deus é total ausência de orgulho, é um quebrantamento total. O salmista já disse isso, que Deus rejeita coração orgulhoso, mas ele se aproxima de coração quebrantado. É o que você precisa e o que eu preciso. Olha o segundo aqui, verso 4. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Você pode imaginar Jesus dizendo isso lá no tempo dele, quando tinha o exército romano, poderoso, homens fortes de batalha. E aí Jesus disse, bem-aventurados que choram. Aqueles que choram não vão conquistar nada, não. E ele diz ainda, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Os discípulos que queriam conquistar o mundo no estilo romano, bem-aventurados que choram, não combina. As vitórias do reino de Cristo são diferentes. As vitórias do reino de Cristo, você vai encontrar Estevão apedrejado, você vai encontrar Paulo preso. Ou seja, meu querido irmão, você tem que entender que o reino de Cristo é diferente de qualquer outro estilo de reino. É aquele que está comprometido com o reino, que está pronto para chorar, sim, para chorar pelos seus pecados, chorar por aquilo que está fazendo de errado, ou deixar de fazer aquilo que é certo, que chora pelos seus pecados. Talvez você tenha chorado por tanta coisa que não tem nem valor. Chora assistindo alguma coisa, chora vendo alguma coisa. Você tem deixado de chorar pelas coisas certas, chorar pelos seus pecados, chorar por aquilo de errado que você está fazendo, chorar por aquilo que você deixou de fazer. Isso é coisa importante. Mas olha que o terceira bem-aventurança, verso 5, bem-aventurados os humildes, ou uma outra versão, os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Pensa aqui comigo, os discípulos ouvindo isso. Bem-aventurados mansos, os humildes, porque eles vão ter a herança por terra. Eles ficavam olhando para aquilo lá, o Império Romano poderoso, cheio de exército, conquistando terras e mais terras. O Império Romano foi o maior em termos de alcance geográfico, e você podia pensar, mas como? Você já imaginou um exército romano chegar numa região que eles queriam conquistar e dizer assim, você, por favor, você podia dar essa terra para nós? A gente estava precisando, né? Nós estamos aqui pedindo, tenha misericórdia, nos dê. Não combina. O exército romano entrava com guerra. Agora está dizendo aqui, bem-aventurados os mansos, os humildes, porque eles vão alcançar a terra. Percebeu? Presta atenção aqui comigo. Os mansos nem sempre vão herdar alguma coisa. Você vai perceber isso. Mansidão, presta atenção, mansidão não é paz a qualquer custo. Mansidão é o servo de Deus, deve ficar firme nos ensinamentos bíblicos. E assim ele vai ser manso. Vai ser manso. Ele não vai concordar com erro, com pecado, mas vai agir com mansidão. A mansidão, essa parte aqui é muito forte para os dias de hoje. Meus irmãos, está faltando mansidão para muita gente hoje, inclusive gente que diz que crê na Bíblia, que crê no Cristo. Mansidão para falar com pessoas, não aceitar os erros, mas mansidão. Isso é muito importante. Você percebeu que os três primeiros, olha aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram e os mansos. Jesus já está dizendo que meu reino é diferente do reino desse mundo. É diferente do reino desse mundo. O meu reino age diferente.
Presta atenção que no quarto é bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Você já imaginou se ele tivesse colocado esse primeiro? Pronto, os discípulos, se ele tivesse colocado que tem fome e sede de justiça, os discípulos já iam embainhar a espada e iam dizer, nós queremos justiça nesse mundo, vamos acabar com as pessoas. Não, bem-aventurado o pobre de espírito. Começa diferente. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados os mansos. Já quebrou, o reino de Cristo é diferente. Então, quando nós vamos estudar bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, é outra coisa. É diferente daquilo que você pensa. E eu vou deixar isso para a próxima aula. Não vou falar hoje. Esteja aqui na próxima aula, segunda-feira que vem, para você entender bem-aventurado o que significa fome e sede de justiça. É diferente daquela que algumas pessoas pensam. Ele já disse que o meu reino é diferente. Meu reino é dos pobres de espírito. Meu reino é dos que choram. Meu reino é dos mansos, é dos humildes. É diferente. O discípulo de Cristo tem que ser diferente. Eu não estou querendo dizer que o discípulo de Cristo vai aceitar tudo, vai entender. Não. Tanto é que a gente vai ver o que vem pela frente. Mas o discípulo de Cristo, ele é aquele que tem um coração manso, um coração humilde, que está comprometido em ver os seus erros, entender os seus erros, mudar a sua vida, ter uma mudança de vida, uma mudança de postura, uma mudança de postura de vida, aquele que chora pelos seus pecados, aquele que é manso, sabe relacionar com pessoas e que não aceita tudo, não aceita o pecado, não aceita o erro, mas sabe lidar com pessoas. Nós estamos precisando muito disso nesses dias, certo? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, Deus possa colocar na tua vida realmente aquilo que é o verdadeiro princípio do reino dele. Amém? Nossos dias hoje está precisando muito disso. Está precisando muito de um discípulo verdadeiro, que tenha realmente as características importantes, que a gente vai continuar vendo aí na próxima aula. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo tempo que nós estamos aqui. Muito obrigado por cada irmão que pôde estudar a tua palavra comigo nesta noite. Dá a tua bênção sobre cada um e nos abençoe também. Senhor, que o Senhor possa continuar fazendo a tua obra na nossa vida. Muito obrigado pela tua palavra. Nos ajude a entendê-la e que realmente nós possamos buscar essas características de pobre de espírito, ser realmente humilde, ser pessoas que choram pelos seus erros, por aquilo que estão fazendo de errado, para procurar acertos e sejamos mansos num dia de tanta turbulência, em época onde o mundo está tão dividido. Possamos ser mansos, possamos, ó Deus, ser firmes, mas mansos. É a oração que fazemos juntos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Semana abençoada. E um beijo no coração. E um beijo no coração de cada um. Amém? Tchau. Deus abençoe.